Fala galera da terceira região, tudo bem com você? Sou Gabriel Teles, estou aqui para compartilhar a lição de jovens com você dessa semana. Semana especial, Semana do Desbravador, Semana do Lenço, e por isso eu estou aqui com o meu lenço e no próximo sábado estaremos comemorando o Dia Mundial do Desbravador. Bom, vamos então para o tema da lição que foi muito interessante. O tema da lição foi pescadores de gente. O que Jesus quer fazer de mim e de você é pescadores de gente. Pessoas que salvam outras pessoas. Esse foi o chamado para os discípulos. Jesus falou, vocês não serão mais pescadores de peixe. Agora vocês serão pescadores de gente. É o que Jesus quer para mim e para você. Que a gente seja grandes colaboradores para a salvação de outras pessoas. Bom, a lição começa falando sobre a Arca de Noé. É interessante, né? Que Deus manda então Noé fazer uma arca de acordo com as medidas, com tudo que Deus iria então falar para ele. Noé obedece e o único local de salvação era a arca. Quem estivesse fora da arca estaria perdido. É claro que naquela arca tinha odor, a arca não cheirava bem, não tinha um ar-condicionado, não tinha um Wi-Fi, cheio de animais, você imagina. Só que ali era o único local de salvação. Da mesma forma, a igreja hoje é o local onde vamos congregar, onde vamos buscar a Deus. Apesar de imperfeita, é melhor estar nessa igreja do que fora da igreja. Então é importante você não deixar de congregar, participe da edificação do corpo de Cristo, participe da igreja. Jesus curou um cego em 2 etapas, foi mais um dos tópicos da nossa lição. Esse cego foi o único milagre que Jesus curou em 2 etapas. Jesus então tem o primeiro contato com o cego, toca nos olhos dele e faz a pergunta, você está enxergando? E o cego diz, vejo pessoas como se fossem árvores. Jesus então tem um segundo momento e agora então o cego começa a ver claramente. Discernimento. O que nós precisamos é enxergar as pessoas com discernimento. Muitas vezes enxergamos as pessoas com julgamento, já condenando. Muitas vezes enxergamos as pessoas já com o nosso próprio juízo, fazendo juízos de valores. O que nós precisamos enxergar as pessoas é como Jesus enxergava. Jesus via o melhor que aquela pessoa poderia ser, como aquela pessoa poderia ser transformada e ser uma bênção no reino de Deus. Então comece a enxergar as pessoas com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, assim como fazia Jesus. E como você tem enxergado a igreja hoje? A nossa igreja é uma igreja que investe muito no discipulado, na capacitação de pessoas. A nossa igreja, ela tem 4 divisões: a igreja local, a associação, a união e a associação geral. São 4 níveis que todos eles trabalham em conjunto com o foco na missão, na pregação do evangelho e fazer discípulos, para que a mensagem seja então levada a todas as pessoas. E nós somos discípulos, não somos qualquer discípulo, somos discípulos escatológicos. Nós temos uma mensagem. A nossa igreja não foi fundada de uma briga de pastores, de um racha de congregação. Pelo contrário, a nossa igreja ela vem do movimento profético. Apocalipse capítulo 12, versículo 17, Apocalipse capítulo 14, do versículo 6 a 12, trazem a mensagem da nossa igreja. A igreja que vai ser uma igreja que vai triunfar com certeza na vinda de Cristo. O dragão, ele se levanta para poder brigar, para poder perseguir essa igreja. E essa igreja ela tem 2 características. Ela guarda o mandamento de Deus e ela tem a fé em Jesus. Bom, essa igreja tem uma mensagem muito forte. É uma igreja que vai falar do juízo de Deus. É uma igreja que vai restaurar as verdades de Deus. É uma igreja que vai falar para sairmos da Babilônia espiritual. Olha que mensagem importante. Olha como você é um discípulo que pode ser muito importante na causa de Deus, na mensagem da pregação do Evangelho. Bom, a lição também falou sobre uma palavrinha muito interessante, antacria. Você deve ter visto aí. E ela vem falando justamente sobre o encontro de Pedro com Jesus na Galileia. Na verdade, Jesus já tinha feito ali a fogueira e essa palavrinha, antacria, que vem do grego, ela só aparece no momento em que Pedro negou Jesus. O que Jesus estava querendo ensinar ali para Pedro, que já tinha desistido, que já tinha voltado a ser pescador, que já estava levando pessoas junto com ele para poder pescar, porque ele era um líder, e a liderança pode ser para o bem quanto para o mal.
E aí então Jesus vai encontrar com Pedro e traz de novo a brasa para que Pedro se lembre da onde ele tinha caído e o que Jesus queria fazer na vida dele. Jesus estava ali naquele encontro com Pedro na Galileia, transformando, restaurando a vida de Pedro e o ministério de Pedro. Então o que Jesus faz ali é levando Pedro para a geografia de onde ele tinha negado a Jesus. Olha que interessante. Jesus não desiste das pessoas, Jesus não desiste de você, Jesus não desiste de mim. Ele enxerga o que pode ser positivo na minha e na sua vida. E você sabe que quando ele tem esse encontro com Jesus, Pedro sai pregando, e você vê isso no livro de Atos, cheio do Espírito Santo, pessoas são batizadas, pessoas são transformadas pelo ministério e pela vida de Pedro, sendo usado pelo Espírito Santo. Você também pode ser uma bênção aí na sua igreja local, você pode usar os seus dons para a salvação de pessoas, você pode ser um discípulo comprometido com a missão. E esse é o convite que eu tenho para fazer para você nesse dia. Que você seja um discípulo comprometido com a mensagem, com a pregação do Evangelho. Que você consiga olhar para as pessoas e ver o lado positivo e o melhor, o que elas podem fazer para o reino de Deus. Que em nome de Jesus você seja cheio do Espírito Santo e se levante para poder pregar e se levante para poder levar essa mensagem de salvação a todas as pessoas. Floresça aonde você está sendo plantado, seja na sua igreja local, seja no seu trabalho, seja aí na sua comunidade, que você floresça aonde está plantado e que o Espírito Santo te use poderosamente. Fique com Deus, um abraço, Maranata e até a próxima. Tchau.